é um pilar principal. Na verdade, todo a gente fala dentro da mecânica da mente, o pilar financeiro é um dos três pilares, né? A E parte mais importante do. A gente divide a mecânica da mente basicamente em três partes hoje, e o financeiro é o mais importante. a gente Um fala que dos, o financeiro é o oxigênio da oficina, né? exatamente. E você me falou uma coisa aí que me deixou até fugindo um pouquinho assim das perguntas que a gente alinhou. É algo muito importante o valor da mão de obra, e o valor da mão de obra, eu já aprendi isso com você, é algo que, deixa eu pensar só no termo aqui, é algo que é flutuante. O que eu quero dizer com flutuante? A gente sabe, você vai explicar um pouquinho mais para frente, que o valor da mão de obra, ele para cada oficina vai variar conforme alguns pontos que a gente vai explicar. Mas não fica só preso a isso, né? Porque você tem seus custos fixos variáveis, só que assim, hoje você está fazendo um valor de mão de obra X. Só que esse valor amanhã, por algum motivo, ele pode dobrar e você tem que repassar para o seu cliente. Mas também no mesmo jeito, daqui 2, 3 meses, ele pode despencar e você poder cobrar metade do que você cobra hoje. Mas isso tudo tem um cálculo para você descobrir, né? Então, eu só estou dizendo assim, o valor da mão de obra ele pode flutuar, você pode subir e descer ele conforme algumas coisas que vão acontecendo. E isso me lembrou que tem muito dono de oficina que está aí, que herdou a oficina do pai, do avô, ou que trabalhava em uma oficina há 5 anos atrás aí e abriu a dele. E se baseou no quê? No preço que ele trabalhava, no preço que era do pai dele, e está com o preço até hoje. E por que isso acaba acontecendo, Du? As pessoas acabam não tendo essa clareza que o preço da mão de obra, ele é flutuante, ele varia, ele pode variar conforme algumas situações. William, esse lance é um negócio bem importante, o ponto que você citou, né? Às vezes, se é uma oficina de família, então, assim, o pai, ele não conta para o filho, ou não conta para a pessoa ali que está junto com ele, de que a mão de obra ela é muito importante. Então, na cabeça dele, ele já tem uma base de cálculo para trocar. Valeu, bicho, eu já deixei a água lá. Beleza? Aí ele já tem, o cara já tem na cabeça lá, mais ou menos quanto que é a mão de obra para ele executar determinado serviço. Não tem uma tabela, hoje a gente utiliza muito, né? A gente vai falar até daqui a pouco, que é o tempário, né? Para você fazer o cálculo certinho. Então fica o quê? Lá atrás cobrava determinado valor de mão de obra e vai passando, né, os tempos e não vai sendo atualizado isso. Então aí é o que acontece de uma certa forma. Então isso daí ele precisa ser muito bem pensado. É justamente a questão aí que você falou do flutuante, né, o William, eu vou só colocar um pouquinho aqui, só fazer um ajuste, né, na questão do flutuante. Assim, cada serviço, né, tem o seu cálculo de mão de obra para a execução do serviço ali, né, um serviço complexo de uma troca de uma embreagem, uma troca de uma correia, carro simples, carro médio, carro, né, mais avançado, aí vai ter essa variação aí, né, da mão de obra que está justamente relacionado ao tempo de execução do serviço, já que é prestação de mão de obra, e ela tem que ser a mão de obra o certo, exatamente aí, Augusto. A mão de obra, se você for ver, ela tem que ser muito bem calculada e sempre, de uma certa forma, atualizada, e você deixar o seu cliente ciente dessa atualização, né? A gente tem aí, né, de uma certa forma, muitas coisas depois da pandemia, né, que de uma certa forma isso é um impacto direto. Muitas peças, né, na área da reparação automotiva sofreu aumento, bateria né, um dos componentes que sofreu aumento, peças para carro importado, né, peças para carro premium sofreu uma elevação de valor muito grande. E outras coisas, né, aqueles R$ 50 que você ia ali no sacolão, antes você trazia, né, o sacolão aqui em São Paulo é onde você compra frutas, verduras e legumes, né? É na feira. Pronto. Você vai na feira com R$ 50, você trazia bastante coisa. Hoje você não traz, acho que um terço ou um quarto do que você comprava há 2 anos atrás ou antes da pandemia.
Então, assim, da mesma forma que sempre há o reajuste, né, das coisas, a mão de obra ela não pode ficar para trás. Porque senão, na hora do dono de oficina fechar aí a conta no final do mês para arcar com todos os compromissos, vai faltar. Isso é clássico. E se não for acompanhado, né, a respeito, aí a cada 3 meses você dá uma analisada do que subiu, o que não subiu, né? Por exemplo, a gente teve uma redução do combustível, mas já está se falando de um aumento de 7%. Isso impacta em várias outras coisas. Então, você vai ver algumas alterações. Então, o dono de oficina ele precisa estar muito atento em relação a isso. Muitos donos de oficina, William, eles estão com valor de mão de obra defasado. Né? Tá aí, ó, tá aqui no Esquadrocar, tá aí junto com a gente aí. Então, o que que acontece? Você é aluno da turma nova, ou é o Jefferson, né, ou é a Mari. Então, aí o que que acontece? Quando a gente traz essa luz, aí vem para o impacto que a gente falou do início, William. Quando ele analisa, ele percebe que o valor da mão de obra dele está defasada, aí ele fala, meu Deus, e agora? Vou ter que atualizar. Né? É tipo assim, por exemplo, é uma atualização de scanner. Vamos utilizar, eu ia falar uma atualização do iPhone, mas vamos falar atualização do scanner. Ele compra lá um equipamento, seja lá um Autel, seja aí um Snap-on, né, um da Sun, só que se ele não atualiza anualmente, no mínimo anualmente, porque a cada 3 meses sempre sai uma atualização para scanner, o que, que vai acontecer? Se ele passar 2 anos, vai ter ali praticamente uma quantidade enorme. E o valor que ele vai pagar para deixar o equipamento atualizado não vai ser só o valor de uma atualização. Então, vai ser o valor de várias atualizações. Aonde o que, que acontece? Acaba ficando um custo alto. Então, você vê que o preço da atualização, às vezes, ele pode elevar. O que, que eu estou trazendo isso daqui? Né? Por que eu trouxe esse exemplo? Então, vai ter muito dono de oficina, quando ele sentir que realmente a mão de obra dele está defasada, se ele aumentar de uma vez, o risco dele perder o cliente dele vai ser muito grande. Mas ele vai ter que utilizar de uma estratégia para gradativamente ele colocar, né, como se fosse fazendo as atualizações ali, gradativamente até chegar o valor correto aí, né, para que ele possa estar fechando a conta. Vamos lá. Olha, ó. Então ele colocou o que eu acabei de falar, né? A cada 3 meses, aí aqui na Tagma, a cada 3 meses, eu estou fazendo justamente isso, o Carlos. A gente vê, a gente faz análise, a gente faz muito estudo de mercado, porque querendo ou não, o dono da oficina ele é consumidor também. Eu, né, o meu Prolabore, eu não vou lá e retiro o quanto eu quero, né, William, né, do caixa da minha oficina, não. Eu tenho o meu Prolabore, eu tenho o valor X R$ 1.000, que é o salário meu e da Roberta. Então, assim, no meu salário, eu não vou utilizando lá o meu bem-querer, tipo assim, vou chutar, vamos colocar, eu pego aqui de Prolabore R$ 7.000. Eu vou gastando, pagando todas as contas, aí eu quero ir no restaurante, os 7.000 já acabou, pega da oficina, pega o cartão da oficina, vou. Não, né? Então, assim, eu sou consumidor, então eu tenho que ter o meu nível de vida baseado em cima do meu Prolabore, e se eu ver que as minhas contas não estão fechando, baseado em cima do meu controle, de tudo aquilo que eu tenho ali dentro do meu orçamento, eu vou perceber que tem alguma coisa de errado. Isso daí está de errado, por quê? Porque o cálculo que eu estou executando para a prestação do meu serviço, no caso aqui da Tagma, não está da maneira correta. E pelo fato de não estar da maneira correta, eu vou sofrer um impacto, como muitos sofrem um impacto. Né? Então, isso daí, a questão que até o William falou aí do flutuante, ele vai variar baseado em cima da quantidade de horas de cada serviço. Ele tem que ser atualizado, eu também concordo com o Carlos, a cada 3 meses tem que fazer isso daí. Tem um outro fator também muito importante, né? Exatamente, Carlos, tem que misturar as contas, nem pensar. Né? É interessante você ver isso daí. E quando você sente que o seu Prolabore ele não está em ordem, o que, que vai acontecer? Alguma coisa vai estar de errado. William, posso só fazer uma abertura aqui de um ponto?
né? Porque a Mecânica da Mente, além de fazer esse trabalho aí de ajudar, né, dono de pequena e média oficina mecânica, nós somos solicitados, né, quando a gente abre ali as inscrições para a Mecânica da Mente, nós somos solicitados às vezes por alguns donos de oficina que o porte da oficina dele já é um nível maior, né? Não enquadra dentro do que a gente fornece aqui para a Mecânica da Mente, né, para a mentoria em grupo. Então, a gente vai fazer uma assessoria aí um pouco mais próximo para ajudar o dono da oficina. E aí eu tive numa oficina no Paraná junto, né, com um consultor financeiro, e ali foi feita uma pergunta. O dono da oficina queria aumentar o valor do Prolabore dele. E ali eu assim surgiu aquela dúvida. Eu quero saber como que o consultor vai fazer, né, para colocar. E a solução que ele deu foi, ó, se você quer aumentar o seu salário, você vai ter que colocar mais carro aqui dentro. Aí eu falei assim, mas ele me procurou porque ele já está ficando louco pela quantidade de carro que ele atende e não vê a cor do dinheiro. A gente vai trazer como solução do aumento do Prolabore dele mais carro para dentro da oficina, né? Vai precisar de mais contratação, outras coisas. Será que a visão a respeito disso não está um pouco equivocada? E ali depois teve a continuação, eu acabei até, né, fornecendo informações aí para o consultor que ele não tinha, porque quem vive, né, o dia a dia da oficina mecânica, né, sabe como que a gente pode estar lidando com